Os museus Histórico e do Café em Ribeirão Preto vão completar 10 anos fechados. Depois de muitas promessas e quase nenhum projeto efetivado, a única novidade prevista é a conclusão de uma reserva técnica para preservar os arquivos. A placa marca o aniversário simbólico de uma década completa. O painel de entrada, já desbotado, denuncia. Fechados em março de 2016, os casarões registravam na época incidência de mofo, infiltração, cupim, rachaduras, queda de forro, entre outros problemas estruturais. O passar dos anos só fez a lista aumentar e hoje os museus Histórico e do Café estão abandonados por dentro e por fora. Nas salas que não podem ser acessadas, ainda se guardam os arquivos que recebiam visitação. Eles esperam a conclusão da construção da reserva técnica. Projeto lançado em 2024 que sofreu atraso e o encarecimento da obra em quase R$215 mil. O novo prédio receberá os itens históricos para preservação. No que diz respeito ao complexo dos museus históricos e do café, encaminhar esse acervo a essa reserva técnica. Nesse procedimento e processo, a gente tem uma iniciativa para abrir esporadicamente para pequenas exposições, com uma entrada bem específica e as autorizações legais, depois a gente conseguir essas autorizações legais para conseguir receber um público ali. Nesse período de museus fechados, Ribeirão Preto foi administrado por 3 prefeitos. A gestão Ricardo Silva está apenas no 2º ano, mas de acordo com quem lida com história, cultura e turismo, o atual governo tem a missão de interromper um ciclo de erros. Nós estamos errando já faz tempo, no presente contínuo de erros das últimas décadas. E o resultado disso é que um prédio como o do arquivo, do museu lá da USP, está caindo. Então a gente planeja fazer uma nova reserva técnica enquanto a gente continua a manter a deterioração num prédio que deveria estar sob restauro. Consequência disso, nós estamos agravando um problema que já vem há décadas e perdendo potenciais para a educação, para levar estudantes, como isso era feito para a região inteira, de trazer estudantes da região para visitar. O complexo dentro do campus da USP não oferecia apenas acervo histórico. Estes registros, que também envelheceram, guardam a memória dos chorinhos. Encontros musicais e dançantes promovidos no espaço e que movimentavam diferentes gerações. A professora de balé tem motivos de sobra para lamentar. É muito triste, porque Ribeirão Preto, eu acho que o que falta, no nosso hino também fala a terra da cultura, né? E a cultura está muito falha nessa parte. E não é agora, já é há muito tempo. Porque nós temos espaços culturais como os teatros e não são ocupados. Tudo isso está debaixo do guarda-chuva da economia. Muitas vezes a gente olha para a questão do patrimônio e não entende que isso gera negócio, gera emprego, gera renda. Então a Ribeirão Preto está perdendo a oportunidade de integrar patrimônios e histórias valiosíssimas, tanto para o âmbito municipal, estadual, nacional e também internacional, considerando a história da aviação, com Santos Dumont, etc. Ver esse portão novamente aberto e o museu restaurado para visitação é uma realidade tão distante que a prefeitura não arrisca falar em datas. O certo é que a riqueza histórica da cidade não depende apenas do resgate daquilo que está ali dentro. Pelas ruas, avenidas e praças da cidade, existe um outro museu enorme a céu aberto que precisa ser redescoberto e melhor aproveitado. São os casarões, prédios centenários, obras de arte que marcam momentos únicos e passam despercebidos por grande parte da população. Até dentro da própria USP ali também existem outras edificações que contam essa história. A gente tem isso espalhado por muitos pedaços e regiões aqui de Ribeirão Preto. Junto a isso, inclusive, a gente está abrindo no próximo mês o nosso primeiro programa de turismo oficial da Secretaria de Cultura e Turismo, que vai reunir todo o setor turístico de Ribeirão para definir as possibilidades de roteiro turístico, capacitação do setor e, obviamente, que eu acho que parte muito significativa. Nós temos momentos importantes na região ligados, por exemplo, à Revolução Constitucionalista. Aqui foi um dos entrepostos do Estado de São Paulo para se fortificar e criar defesas para a fronteira de Minas Gerais. Nós temos momentos importantes relativos à história cultural do Brasil da época da Belle Époque. Nós temos um Pedro II, aquela praça, aquele quarteirão paulista, que é valiosíssimo, de uma época em que a riqueza do café gerava uma pujança, inclusive para o campo cultural. Enquanto o Brasil produzia mais do que metade do que o mundo consumia de café, o epicentro desse fenômeno foi Ribeirão Preto, a nossa região aqui. Mas lá, antes disso, já financiou um certo Santos Dumont, que foi para Paris, inventou relógio de punho e foi um pioneiro da aviação.
A secretária de Cultura e Turismo garante que, mesmo antes da reabertura dos casarões, a cidade vai criar um sistema municipal de museus, requisito básico para receber novos investimentos. Uma das grandes conquistas que a gente vai conseguir a partir daí é justamente se integrar ao Sistema Nacional e Estadual de Museus e começar, a partir daí, a ser permitida o repasse, os incentivos, os fomentos, inclusive financeiros, dos outros entes federativos aos nossos museus municipais. Então, isso faz parte de um projeto também que tem como objetivo, inclusive, o fortalecimento econômico para essas nossas ações. Não é por acaso que países muito bem desenvolvidos são aqueles que, olha que interessante, são aqueles que mais investem na própria cultura e mais dão valor em questões culturais, em artes, em música, em história, em patrimônio. Toda a cidade adoraria ter o patrimônio com o potencial que nós temos e nós temos e não estamos aproveitando. Isso é muito grave e o futuro não vai perdoar. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Continuamos repercutindo esse assunto agora com a Raquel Schnorr, ela que é turismóloga, mestre em desenvolvimento regional. Raquel, muito bem-vinda mais uma vez. O historiador aponta que a reserva técnica para receber esses arquivos históricos jamais deveria ter sido feito antes da recuperação dos museus. Só que agora esse processo já está acontecendo. Qual deveria então ser a atual postura da administração? Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. A questão se a reserva técnica é importante vir antes ou depois, é necessário compreender que muitas peças que ali estavam, elas precisavam ter um armazenamento adequado antes de começar a reforma. Contudo, nós temos uma década em Ribeirão Preto, uma geração inteira de cidadãos de Ribeirão Preto que não puderam usufruir desse museu, desse complexo de museus, na sua formação, tanto educacional como histórico-cultural. E a questão agora é deixar de lado o que era importante antes ou depois, tá? Mas se unir todos a sociedade civil, a administração pública, a legislação, a Câmara de Vereadores, inclusive a Justiça, junto com os conselhos do turismo, da cultura e o CONPAC, e estabelecer metas, né? Porque sempre a gente tem essa conversa de que não há verba. Verba há em diferentes organismos do governo federal e estadual. O que tem que ter agora é um planejamento a curto prazo para buscar essas verbas e, enfim, colocar à disposição todos esses equipamentos históricos culturais de Ribeirão Preto e que a população possa usufruir, não só a população de Ribeirão, como a população dos municípios do entorno. Raquel, outra questão destacada na reportagem é a exploração econômica que Ribeirão Preto vem desperdiçando. Esse assunto poderia ser melhor trabalhado se fosse ali uma iniciativa conjunta com o setor privado também? Veja bem, sempre os prefeitos, os gestores públicos, eles nunca colocam a cultura e o turismo como prioridade nos seus municípios. Tá? Sempre outras prioridades e o turismo e a cultura fica lá no final do seu orçamento. E agora com a reforma tributária, os prefeitos vão ter que buscar soluções e o turismo e a cultura é uma delas, né? Visto que muito dos investimentos nessas duas áreas retornam rapidamente para o município e fazem com que o desenvolvimento seja amplo e atinja todas as classes sociais do município. Aproveitando, então, esse assunto, né, dos museus abandonados, a cidade precisa resgatar muitos endereços históricos com valor cultural. Afinal de contas, Ribeirão é um município de interesse turístico, né, Raquel? Isso, foi uma ação muito árdua, né, para conquistar o título de município de interesse turístico. Ribeirão poderia ter conquistado esse título como lá atrás, mas necessitou um trabalho maior. E veja bem, não é só um título, tá? Com isso vem políticas públicas para o município, são exigências tanto do governo estadual quanto do governo estadual para que ele continue tendo esse título ao longo do tempo. Neste momento, Ribeirão Preto não tem verba, ele só tem o título, mas ele precisa desenvolver e buscar solução para
problemas que existem do patrimônio histórico. Veja bem, nós temos no planejamento estratégico do Plano Municipal de Turismo de Ribeirão Preto ações quanto ao patrimônio histórico. E isso vai ser conferido no momento de preenchimento da plataforma do turismo do governo do estado. E se Ribeirão Preto não cumpriu essa exigência, ele começa a perder pontos. E a gente sempre traz para os municípios uma questão muito importante, que conquistar o título é muito fácil, tá? O que é difícil vai ser manter esse título. E Ribeirão precisa acordar para que inúmeras entidades, tem o Observatório do Turismo, o Convention, outros grupos, o Conselho Municipal de Turismo, que estão cobrando, estão juntos se oferecendo para auxiliar o município na busca de soluções para esses problemas. Basta a prefeitura querer que esses organismos auxiliem eles. Raquel, e é um projeto grandioso, né, que envolve até as cidades do entorno de Ribeirão Preto. Deveria ser, então, um assunto a ser tratado até regionalmente. Como eu sou turismóloga voluntária da região turística Raízes do Campo, que congrega 19 municípios, eu afirmo você que todos dependem um dos outros. Nós não temos um turismo específico de uma cidade. Ninguém sai de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Porto Alegre para vir a Ribeirão Preto e não visitar o que nós temos no entorno. Então, todos nós trabalhamos sempre para a questão da regionalização do turismo. É isso que o governo federal busca, é isso que o governo do estado busca, que nós trabalhamos em conjunto e aí nós vamos ter um roteiro. Porque não adianta eu ter um roteiro em Ribeirão se ele não estiver interligado com um roteiro em Brodowski, um roteiro em Dumont, um roteiro em Sertãozinho. Porque senão o nosso turista vem e ele acaba não buscando, porque muitas vezes ele vem para Ribeirão Preto na busca no turismo de negócios, no turismo de saúde, mas ele quer conhecer toda essa região. Então, existe um trabalho já pela região turística Raízes do Campo, bem firme de a gente trabalhar em conjunto toda a região. Mas a gente precisa, acima de tudo, do maior município do entorno, que a gente sempre fala, Ribeirão, os municípios do entorno precisam de Ribeirão, mas Ribeirão também precisa do entorno. Então, nós vamos ter um turismo forte em toda a nossa região se nós trabalharmos em conjunto e cumprirmos as metas que o governo do estado delimita para os nossos municípios de interesse turístico e para as nossas instâncias turísticas. Raquel Schnorr, sempre bom ouvi-la. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer.